Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todos os senhores, nessa tarde ensolarada em Lisboa. Agradecer a presença de todos os palestrantes aqui comigo e parabenizar a organização do evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes e também da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos aqui hoje para discutir e refletir os desafios do ensino superior brasileiro após a pandemia de Covid-19. E, nesse sentido, nós contamos com as maiores autoridades especialistas em educação no Brasil, cumprimento a pessoa do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Educação brasileiro, Camilo Santana, a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, professora Helena Sampaio, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, professor Manuel Palácios, o conselheiro do Conselho Nacional de Educação e meu colega na Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, doutor André Lemos Jorge, a presidente do Fundo Nacional de Educação, doutora Fernanda Pacobaíba, e o diretor e chefe da representação do Brasil na OEI, Rafael Kalu. Sejam muito bem-vindos. Nós temos um horário bem exíguo, bem apertado. O ministro tem voo, inclusive, né, ministro? Então, eu vou passar a palavra logo para o ministro e as demais autoridades do Ministério da Educação aqui presentes, secretária Helena Sampaio, presidente Manuel Palácios e doutora Fernanda. Tá? A gente faz um primeiro bloco de MEC. E é isso, exatamente. E Conselho Nacional de Educação, juntamente. Então, já passo a palavra logo para o ministro Camilo Santana. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Estou me sentindo na sala de aula. Bom, eu queria cumprimentar aqui a Simone, nossa moderadora, e agradecer a ela aqui nos coordenarmos aqui hoje. Cumprimentar também aqui a equipe do Ministério, Manuel Palácios, secretária Helena, a Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE. Cumprimentar também aqui o nosso André Lemos Jorge, do Conselho Nacional da Educação. Cumprimentar também aqui o Rafael Kalu, da UEI. Bom, e agradecer aqui também a toda a organização desse fórum, em nome do ministro Gilmar Mendes, também em nome da FGV. Agradecer toda, eu acredito que tenha sido o maior fórum de todas as realizados já ao longo desses anos. Eu tive a oportunidade de participar desse fórum ainda como governador do meu estado, alguns anos atrás, quando fui governador do estado do Ceará durante 8 anos, e agora tenho o privilégio de participar como ministro, cumprimentando aqui os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aqui presentes, a senadora e deputado federal aqui presentes do meu estado, representando o Ceará lá no Congresso Nacional, e a todos e a todas aqui presentes. E tive o privilégio de ter sido convidado pelo presidente Lula para assumir o cargo de ministro de Estado da Educação a partir de 1º de janeiro desse ano. E nós sabemos o quanto a importância da educação para o Brasil, para qualquer nação, mas eu confesso para os senhores e para as senhoras que fiquei impressionado com o certo desmonte que ocorreu no Ministério da Educação nos últimos anos no Brasil. Falta de diálogo, falta de abertura na parceria com os entes federados do Brasil, desestruturação de várias políticas públicas que foram construídas ao longo de muitos anos no nosso país. E esse foi o desafio do presidente Lula, que tem um compromisso forte com a educação. Foi um dos presidentes da história desse país que mais criou campi de universidades federais, de institutos federais, que
fortalecer o ensino superior, que dê oportunidades à inclusão de negros, pobres no Brasil a ter acesso ao ensino superior do nosso país. A lei de cotas, para mim, é um dos instrumentos mais importantes de inclusão social que o Brasil implantou nos últimos anos no nosso país. Portanto, e o compromisso fortemente do presidente, eu sei que o tema aqui é educação superior, mas o compromisso fortemente do nosso governo, do governo do presidente Lula, em relação à educação básica, visto que nós sabemos que os indicadores são desafiadores, algumas ações o presidente e nós tomamos logo nesses primeiros 6 meses de governo do presidente, é importante ressaltar isso, como, por exemplo, alimentação escolar das escolas públicas brasileiras, 6 anos que não havia reajuste da alimentação escolar, e nós reajustamos toda a inflação dos últimos 6 anos, porque, infelizmente, ainda no Brasil, ainda há crianças que a única refeição de qualidade que ela faz ainda é quando vai à escola. Portanto, foi uma das primeiras medidas que nós tomamos no Ministério da Educação. Segundo, a recuperação, Simone, de mais de 4.000 obras paradas e inacabadas no Brasil, desde creches até obras nos institutos federais, nas universidades. E, recentemente, o presidente assinou a medida provisória garantindo a repactuação de todas as 3.600 obras da educação básica no Brasil. Vocês terem ideia, só creches são quase 1.300, que agora foram todas atualizadas pelo Índice Nacional da Construção Civil, repactuadas com prefeitos e prefeitas e governadores e governadoras, para que possa entregar essas obras às crianças e jovens desse país. Portanto, o primeiro passo que nós fizemos foi reestruturar várias políticas, abrir o MEC para o diálogo, reestruturando os fóruns importantes de ouvir a sociedade civil organizada, reestruturamos o Fórum Nacional da Educação. Portanto, esse tem sido uma das ações importantes que a gente tem tomado. E, focado aqui na questão da educação do ensino superior, primeiro, nós sabemos o quanto as universidades e institutos federais sofreram nos últimos 4 anos com os cortes orçamentários. Então, uma das medidas que nós tomamos para fortalecer as instituições de ensino superior do Brasil foi a recomposição orçamentária. E nós fizemos a recomposição do orçamento em aproximadamente 2,5 bilhões para as universidades e institutos federais no Brasil, garantindo que as universidades federais possam retomar seus investimentos, retomar suas obras, fortalecer a assistência estudantil. Então, esse foi um dos passos importantes, o primeiro passo que nós tomamos para fortalecer o ensino superior público nas instituições federais do Brasil. Depois, o respeito à autonomia das universidades, o compromisso do presidente Lula e do nosso Ministério de escolher, nomear todos os reitores escolhidos democraticamente nas universidades federais do Brasil, ou seja, escolhido pela comunidade universitária, ser escolhido o reitor, e já nomeou os primeiros reitores eleitos democraticamente, escolhidos democraticamente pela consulta universitária. Depois, há 10 anos que a CAPES, que financia as bolsas de doutorado, mestrado, 10 anos que não havia reajuste dessas bolsas. Também não havia reajuste das bolsas de CNPq, das bolsas de iniciação científica, das bolsas de docência, enfim. E nós reajustamos todas elas e ampliamos as bolsas, inclusive bolsas de permanência dos estudantes nas universidades públicas federais. Então, foram quase 2 bilhões já esse ano também para fazer a recomposição. Uma bolsa de iniciação científica era R$100, passou a R$300, 10 anos que não tinha reajuste. Bolsas de permanência estudantil para pessoas vulneráveis, quilombolas, indígenas, enfim, todas foram reajustadas e ampliadas, demandas importantes para garantir o acesso aos jovens às universidades. Depois, uma preocupação enorme, Simone, nossa, em relação ao acesso dos nossos jovens ao ensino superior. O Enem, que para mim foi uma das mais importantes políticas criadas de acesso aos jovens de forma mais democrática às universidades, foi o Enem. Se você pegar a curva do Enem de 2015 para cá, ela foi descendente, nós só tivemos, e piorou ainda mais na pandemia, mas eu não posso justificar que foi só na pandemia, porque desde 2015
vem diminuindo. Isso talvez pela falta de uma política que não tem estimulado o jovem a acessar ao ensino superior no Brasil. E nós fizemos um esforço esse ano para que a gente pudesse reverter a tendência dessa curva. O resultado agora foi que nós tivemos 500 mil de novas matrículas a mais do que no ano passado, revertendo a curva com a tendência agora crescente do Enem, pela importância do Enem. E essa tem sido uma preocupação forte do Ministério, resgatar, estimular e fortalecer o Enem no Brasil. Depois, também o acesso dos nossos estudantes, jovens estudantes, ao ensino superior, seja ela público ou privado, né? Fortalecendo o SISU, fortalecendo o ProUni. Também revertemos um pouco no primeiro semestre a curva do SISU, que também era descendente, né? E estamos agora reformulando o FIES. Está sendo apresentado agora um projeto de lei que deverá ir ao Congresso Nacional, porque, infelizmente, houve uma série de mudanças no FIES. O FIES, que chegou a ter 700 mil inscrições no ano, ela caiu para 60 mil inscritos por ano, em média, no nosso país. Então, isso fruto das mudanças de regras que ocorreram no FIES. O Grupo Gestor Técnico fez algumas medidas que podem ser feitas através do Grupo Gestor. Por exemplo, nós aumentamos o teto de medicina, que era uma reclamação enorme dos estudantes de medicina, que já entravam na universidade já devendo. Então, nós já mudamos, porque não havia necessidade de lei para isso. Mas estamos com um conjunto de leis prontas, conjunto de medidas prontas para que o Congresso Nacional possa avaliar e retomarmos o papel social do FIES, que é garantir o acesso também do nosso jovem ao ensino superior nas instituições privadas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem oferta algo em torno de 22 milhões de vagas no ensino superior no Brasil. Nós ocupamos menos de 9 milhões matriculados, e desses 22 milhões, 16 milhões são ensino à distância. Como cresceu o ensino à distância nos últimos anos, e a pandemia também forçou, né, de certa forma, o crescimento do ensino à distância no Brasil. Então, há uma preocupação enorme hoje em relação a gente atingir as metas do Plano Nacional da Educação, que estimulou que até 2024 a gente pudesse ter 50% dos nossos jovens acima de 18 anos matriculados no ensino superior. Nós chegamos hoje a 39%, ou seja, dificilmente iremos alcançar a meta do PNE. Aliás, dificilmente iremos alcançar, desde a creche até o ensino superior, as nossas metas do PNE. Claro que também fomos prejudicados com o período da pandemia. Portanto, há um planejamento sendo realizado pelo Ministério de ampliação da oferta de cursos, da interiorização de cursos, tanto de universidades como de institutos federais, que também ofertam cursos de ensino superior. Esse é um planejamento que nós estamos fazendo já para ser apresentado agora no segundo semestre. Mas estamos com muitas preocupações, e esse é um debate que a gente tem feito no Ministério, é importante esse debate ser trazido aqui para esse fórum também, que é a qualidade, né? Primeiro, a evasão. O dado do último censo escolar do ensino superior mostrou que 61% dos alunos que entram nas universidades privadas no Brasil abandonam os cursos. E você pode dizer, é porque é particular, tem que pagar. Mas não, das universidades públicas federais, 55% não terminam ou abandonam o curso ao longo, isso de 2012 para cá. Então, algo está errado. Algo está errado se os cursos que nós estamos oferecendo aos nossos jovens que não estão sendo atrativos, é a formação que está precisando ser reavaliada, mas esse é um dado que nos assusta e que nós precisamos reverter esse quadro, além da quantidade de ofertas que ficam vagas nas universidades, os concludentes desses cursos. Então, essa é uma preocupação enorme que o MEC tem discutido com o Conselho Nacional da Educação, criamos um grupo de trabalho em relação a isso, chamamos as universidades públicas e privadas para essa discussão, E uma outra forte preocupação, Simone, em relação a isso, é as licenciaturas. O exame do ENAD mostrou que as notas dos cursos de licenciatura das universidades, tanto públicas como privadas no Brasil, são todas abaixo de 5, numa escala de 0 a 10.
E se você pegar a pedagogia, é 3,6, ou seja, a formação, essa é a qualidade da formação inicial dos nossos professores que estão indo para as salas de aula do ensino básico. Então, há uma preocupação forte em relação à formação inicial dos nossos professores nas universidades. Inclusive, eu estou vindo agora da reunião do G20 na Índia, onde o Brasil vai assumir, o Brasil no próximo ano assume a presidência, a partir de 1º de dezembro, a presidência do G20 será no Brasil, e nós assumiremos a presidência do G20 na educação, do tema da educação, e um dos 3 pontos que nós propomos à discussão no Brasil, um deles é a formação, né, dos professores, porque esse é um problema hoje no mundo inteiro, em todos os países do G20, e também a valorização da carreira do professor, porque hoje precisa estimular que as pessoas queiram ser professor. Hoje há uma oportunidade enorme no mundo, aliás, entre países, em relação a professores no ensino básico em todos os países do G20. Então, esse tem sido um tema prioritário nosso e é fundamental. Nós queremos focar esse novo FIES também no financiamento para a formação de licenciatura no Brasil. Se você for pegar, o último censo mostrou que 400 mil professores de licenciatura não são formados na área que eles lecionam a disciplina, né? Então, há uma preocupação também com esse dado fundamental. E nós lançamos já, nesses primeiros 6 meses do governo do presidente Lula, Simone, 2 programas que foram compromisso do presidente e compromisso nosso. Porque nós estamos focados na educação básica em 3 eixos fundamentais. É a alfabetização das crianças na idade certa. As evidências têm mostrado que quando uma criança não aprende a ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental, isso aumenta a distorção em idade séria, isso prejudica o andamento das séries escolares durante o ensino básico, isso aumenta a evasão, a reprovação e o abandono. Então, esse tem sido o foco. Nós lançamos há uma semana atrás esse programa com o presidente. Estou impressionado que dos 27 estados, já 23, se não me engano, já aderiram ao programa. Mais de 3 mil municípios já aderiram também ao programa, porque é por adesão, porque isso é um pacto federativo que nós vamos construir. O MEC vai liderar essa coordenação, apoiando tecnicamente e financeiramente essa política. E um dos eixos dessa política é a formação de professor. Por isso que é fundamental, porque, repito, essa é a qualidade do professor da formação inicial que está indo para a sala de aula no ensino fundamental e no ensino médio. Então, essa integração do trabalho nós estamos construindo com as universidades públicas e privadas, e é preocupante também o crescimento, é fundamental que a gente tenha, a pandemia se acelerou esse processo de ensino à distância, mas nós já conseguimos, já ultrapassamos a matrícula de ensino à distância hoje é maior do que presencial, e nos cursos de licenciatura em pedagogia, por exemplo, 87% da escolha do professor é por ensino à distância, e há uma preocupação fortemente do MEC na qualidade desses cursos que estão sendo ofertados para os alunos no Brasil. Portanto, a secretária Helena tem um desafio enorme, ela vai já falar um pouco sobre isso. Nós estamos fortalecendo a Secretaria de Regulação do Ensino Superior, para garantir o controle da qualidade desses cursos que estão sendo criados e ofertados para os estudantes brasileiros. Então, essa relação do ensino básico com o ensino superior ela é muito forte, portanto, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem. O outro programa importante do ensino básico, e repito, para nós isso é fundamental, que nós já lançamos, é a ampliação da escola tempo integral com estímulo à educação profissionalizante, técnico-profissionalizante. O presidente, nós estamos lançando uma indução de apoio técnico e financeira para ampliação. A nossa meta é ampliar 1 milhão de novas vagas esse ano, em 2023, para a gente poder cumprir o Plano Nacional de Educação nas metas do PNE até 2024. Nós precisamos ampliar em 3 milhões e 100 mil novas vagas de tempo integral, chegar a 5 milhões de novas vagas. Aliás, 3 milhões, 5 milhões nas creches, né? Precisava ampliar mais 1 milhão e 100, mas precisamos ampliar em 3 milhões e 300 mil novas vagas para chegar à meta de 25% das nossas matrículas do ensino básico tempo integral no Brasil. Estamos com uma meta esse ano para 1 milhão de novas vagas, portanto, esse é um outro compromisso do presidente da República em campanha. E a outra é garantir, vai ser lançado em breve, que todas as escolas públicas do Brasil
seja elas desde o ensino fundamental ao ensino médio, estejam conectadas com fins pedagógicos. E aí entra um pouco a questão da tecnologia da informação, do acesso à digitalização. Não é só ter conectividade, é ter conectividade com fins pedagógicos e com equipamentos de acesso a estudantes e professores, com a matriz pedagógica e digital ofertada e oferecida para estudantes e professores. Isso é um desafio enorme, e nós estamos, inclusive, discutindo com o CURI para que a gente possa aprofundar a necessidade de, seja através de uma disciplina optativa, mas ofertar uma cidadania digital para os nossos alunos nas escolas, porque é um fenômeno que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, e o Brasil tem enfrentado agora a violência nas escolas, e esse problema da violência está sendo estimulado muito pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. Inclusive, está no Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar essas plataformas. Houve uma ação muito forte agora do governo brasileiro, juntamente com os estados e municípios, num trabalho de inteligência para identificar pessoas que estavam usando as redes sociais para estimular o ódio, a violência, o fascismo, o armamento, principalmente estimulando isso nas escolas. Várias pessoas foram presas e foram deslocadas a depoimentos nas delegacias brasileiras. Então, um fenômeno mundial. E a gente sempre diz que o que é proibido na vida real precisa ser proibido na vida virtual. Então, o Brasil e o mundo inteiro precisam regulamentar e punir fortemente, implacavelmente, essas plataformas digitais que permitem esse tipo de ação. Então, há um desafio enorme, repito, Simone, em relação ao desafio do ensino superior no Brasil, do ensino básico ao ensino superior, mas nós estamos em planejamento para ampliação e para garantir as metas do PNE nos próximos anos no Brasil. Para isso precisamos expandir, mas precisamos, antes de expandir, rever todos esses indicadores de evasão, de abandono, de qualidade de formação dos nossos estudantes e professores nas universidades públicas e privadas do Brasil. Então, esse é um papel importante que a gente tem dado prioridade das SERES, que é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC, para que a gente possa garantir a qualidade da oferta desses cursos. Da mesma forma, como eu falei, na qualidade da formação das licenciaturas, também um dado que o Palácio me passou, que é importante, que apenas 46% dos alunos que entram na licenciatura concluem a licenciatura nas universidades privadas e 50% nas universidades públicas do Brasil. Então, são dados que nos assustam e que nos exigem, com muita responsabilidade, a união, tanto do público como do privado, para garantir, para melhorar o acesso e a qualidade da formação hoje dos alunos no Brasil. Portanto, as minhas contribuições iniciais, desculpe se eu ultrapassei um pouco o tempo, mas serão complementadas pelos nossos membros aqui do Ministério, que eu tenho a honra de tê-los na minha equipe. Todos foram escolhidos, são doutores, vindo de universidades, com larga experiência na educação brasileira. Portanto, o MEC hoje está focado de devolver ao povo brasileiro o que para nós é prioridade, que é garantir a qualidade da educação e reverter os números. Como eu estava falando, só um dado para vocês importante, quando eu falo da alfabetização na idade certa, é muito grave que 61% das nossas crianças no Brasil não sejam alfabetizadas, ou seja, não aprendam a ler e escrever na idade certa. 61%. Portanto, esse será um dos nossos grandes desafios de reverter esses números no Brasil. Por isso, esse pacto nacional, que isso vai depender muito da liderança e do apoio de prefeitos e governadores, secretários e secretárias, porque isso é um diálogo de construção. O MEC ele não executa a política lá na ponta do ensino fundamental e do ensino médio, são os estados e municípios. Portanto, nós precisamos de um regime de colaboração. Está no Congresso Nacional, já foi votado no Senado e agora passa para a Câmara Federal o Sistema Nacional de Educação, que vai definir o papel de cada ente federado. Vai ser muito importante essa aprovação do Sistema Nacional, vai fortalecer esse regime de ações entre os entes federados, que nós estamos aí aguardando a aprovação no Congresso Nacional. Portanto, eu queria aqui deixar essas minhas palavras iniciais, me colocar à disposição, e passo aqui também agora para a nossa querida Simone, que está coordenando aqui a mesa, e é um prazer estar mais uma vez aqui conversando com os senhores e as senhoras. Muito obrigado.
Muito obrigada, ministro Camilo. Gostaria de dizer que é um grande alívio para todos nós, especialmente os brasileiros aqui presentes, perceber o MEC, perceber o MEC novamente assumindo um papel de protagonista na formulação e na indução da educação no país, planejando, executando, nós, depois de um período de verdadeiro apagão, o senhor deve certamente ter recebido o MEC em uma situação delicada, e esse esse trabalho de reconstrução não é simples ser feito, são pessoas muito engajadas e muito comprometidas mesmo com a educação para essa retomada de fato acontecer. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do professor Carlos Simons, que acabou de se juntar para brilhantar ainda mais a nossa mesa. E, se a secretária Helena me permitir, eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, para o professor Simonsen, e, na sequência, a senhora fala. A gente tem um horário apertado, então as falas vão ser bem breves, tá? De todos nós aqui na mesa, eu vou mediar aqui um pouco mais. Professor Simonsen, muito obrigada pela sua presença. Vou passar o microfone aí para o senhor. Vou agradecer muito. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso, mas é porque a língua do local é diferente da língua que eu estou acostumado. Então, de vez em quando, a gente tem umas pequenas confusões. Primeiro, queria saudar ao ministro, ex-governador do Ceará, terra dos meus ancestrais também, que foi responsável pela concretização de uma longa revolução educacional no Ceará. Eu não entendo de todos os aspectos da educação no Brasil. Eu entendo daqueles em que a Fundação Getúlio Vargas está envolvida. Pelo menos tem essa pretensão. Tá bom, vou falar aqui. Recentemente, só para contar uma história, nós fizemos um gráficozinho botando num eixo o gasto por aluno num determinado município e o IDEB daquele município. E aí você encontra uma coisa muito engraçada, é que a distribuição desses pontos, cada um correspondendo a um município, fica extremamente parecida com, para quem estuda finanças, um gráfico de ativos financeiros. E o que você nota é o seguinte: às vezes com o mesmo IDEB, com o mesmo gasto por aluno, você tem 2 IDEBs com uma discrepância brutal. E aí você fica perguntando, o que é isso? Será que não tem justificativa? Tem alguma justificativa? É óbvio que você precisa entrar mais fundo na questão. Quando você começa a entrar mais fundo na questão, você entende, por exemplo, que um município no interior de Mato Grosso gaste por aluno o mesmo que o município que está na periferia de São Paulo, mas tem um resultado pior porque ele não tem a externalidade do município da cidade de São Paulo. O município de São Paulo tem sobre o município onde a cidade do lado está, tá certo? Os professores que vão naquele municípiozinho do lado de São Paulo vêm da grande São Paulo e são melhores do que os professores que estão lá morando no município no interior lá de Mato Grosso. Mas mesmo assim, fazendo todas essas correções, você nota que salta uma coisa aos olhos. É que você tem uma oportunidade fantástica para a melhora do IDEB, simplesmente operando a nível organizacional. Não é nem o preparo dos professores, é uma fase pretérita essa. É organizar as escolas, cobrar a organização e ficar em cima disso. Bom, os professores aí tem aquele negócio, tem algum pedagogo na mesa? Não, porque eu não quero levar pedrada, tá certo? Os professores, muito do interior, eles são mal preparados, é um fato da vida. Como é que você vai fazer para poder passar essa barreira? Você tem que, de certa forma, e a palavra é quase com palavrão, robotizá-los para que eles deem, de acordo com um material muito bem preparado, muito didático,
E esse material, no qual eles têm que ser retreinados, eles vão ter também um suplemento do material que não vai estar nos livros que é dado aos alunos. Para quê? O professor tem que parecer inteligente, não pode parecer apenas uma cópia do livro. Essas pequenas sutilezas, você levando em consideração, você melhora o ensino básico. Não é tão caro assim. Aí você vai para o ensino médio, já é muito mais caro. Mesmo não é só organização, não é só isso, porque você aí começa a ter diversificação dos professores. Você vai precisar não só de uma professora para ensinar tudo, mas você precisa de um para matemática, outro para português, outro para história. Às vezes fica mais caro, geralmente fica mais caro, fica mais difícil arranjar gente. E aí eu aprendi uma coisa com a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente sempre pensa, o gargalo está na matemática e nós não vamos ter bons professores de matemática, porque precisávamos ter engenheiros e gente, e quase que doutores em matemática dando aula para o ensino médio. Isso não é verdade. Dores do Turvo, não sei se conhece essa cidade, ministro, lá em Minas Gerais, deve ter uns 10 ou 15 mil habitantes, uma coisa assim. Tem uma única escola, que é pequena demais, então a escola é do município e do estado também. Dores do Turvo é uma das cidades que mais tem medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática de escola pública. O que é que tem? Tem um prefeito que entra legislatura, sai legislatura, ele é eleito, ou então tem alguém que é dele ali na prefeitura, mas toda sexta-feira ele vai de sandália havaiana na escola, checa os históricos dos alunos há 30 anos e a diretora é a mesma, e tem um professor de matemática que tem uma licenciatura de matemática numa faculdade fraca, mas é muito dedicado. E eu tenho alguns alunos de Dores do Turvo na fundação. E são excepcionais. Eu não creio que Einstein, quando veio ao Brasil, tenha ido a Dores do Turvo e tenha deixado por lá alguma descendência. Tá certo? Então, não é genético, não. É apenas a dedicação a fazer a coisa direito. Mas eu repito, dessas coisas o senhor entende muito mais do que eu. Apenas o que eu vejo é o seguinte: nós estamos numa situação de extremo desafio. Os nossos cursos universitários, eles estão fracos. Eles estão fracos, inclusive, porque eles não têm integração com a parte de pesquisa, isso é uma outra história. E o modelo que a gente segue para fazer pesquisa no Brasil é francês demais. Nós devíamos seguir o modelo alemão, no qual você observa o fato, vai para a modelização, aí teoriza, a teoria lhe dá poder de previsão, você faz previsões, você coteja com os novos fatos que você observa e volta para acertar a máquina. Isso daí é o chamado método Humboldtiano, que depois saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos também, com muito sucesso, e que nós aqui não gostamos, que exige muito o experimento, existe muita verificação. É muito mais fácil a gente supor a solução de um problema, aceitar que aquilo é real, mesmo que não seja, não se preocupar com a realidade. Eu vejo um desinteresse brutal dos alunos quando você não lida com a realidade. Então, esse é o problema. Mas a questão da ida para a universidade, que não é para todo mundo, certamente, e que talvez a gente esteja mandando muita gente para a universidade que não deveria de ir, nós deveríamos ter mais curso técnico, valorizar o curso técnico, mas seriam outros cursos técnicos também, que não são os nossos que tem. O que acontece? Nós chegamos e temos uma equação perversa, uma equação... Um bom curso universitário custa, como o senhor sabe, uma baba. Praticamente todos os cursos de graduação da Fundação são deficitários. A Fundação ganha dinheiro com outras coisas para pagar o déficit ali. Não é ali que a gente faz resultado. Então, como é que a gente tem que considerar isso?
Aí vem a coisa que é quase que anátema nesse país falar. Quem é que deve ir para o curso universitário? A gente não pode dar para todo mundo. Nós temos que ter cursos excelentes e tem que ser para os mais capazes. Não para aqueles que têm capacidade apenas de pagar, mas para os mais capazes. Por quê? Porque isso é aquele negócio de alavancar o país ao longo do tempo. Nós estamos entrando numa luta fantástica. A digitalização vai desempregar muito no mundo, mas ela também vai nos dar uma chance que nós não temos há muito tempo. A nossa distribuição de educação, ministro, ela é bimodal, como o senhor sabe. A maior parte fica embaixo e tem uma pontinha aqui em cima. Quando nós competimos hoje, internacionalmente, nós estamos competindo contra, por exemplo, na Europa é unimodal e a média deles é mais alta do que a nossa média educacional. Mas com a digitalização, vai ser o topo 25% contra o topo 25%. Então, se a gente souber usar isso, a gente reduz a desvantagem. O desafio, então, é como é que a gente faz isso? Isso não é trivial e se estende por todas as áreas. Consequência do que eu estou dizendo, eu não lhe invejo nem um pouco. O senhor tem uma oportunidade de ouro, mas um desafio fabuloso. Por quê? Nessa mudança que vem aqui pela frente, é uma mudança que você vai trocar mesmo as hipóteses subjacentes do modelo. Como é que você vai enfrentar o fenômeno da digitalização? Esse é o maior problema. Por quê? Porque digitalização essencialmente afeta tecnologia de processo, o que afeta os empregos na área do setor serviço brutalmente, é 70% da economia. A indústria é só 10%. E a agricultura gera pouco emprego. Então nós vamos acabar com uma economia que vai ter um setor terciário especializado em entregador de pizza. Ou nós vamos acabar com uma economia avançada se a gente souber fazer a aposta certa. Então, esse momento é o momento mais interessante, mais desafiador, mais perigoso. Não vai ser um momento fácil. Nós ainda temos a necessidade de aprender quem foi Maria Antonieta, ao invés de ensinar Python, tá certo? Nós temos a necessidade de ter cursos de biologia. A maior parte aqui sentada nessa sala são brasileiros. O senhor mesmo deve ter estudado biologia tendo mais poder. Eu só me lembro das minhocas que tinham 2 cabeças. É a única coisa que eu me lembro do meu curso de biologia. E competir, como é que a gente faz? Tá bom? Então, é isso, eu queria agradecer muito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Simonsen. Gostaria de agradecer e cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada. A vice-presidente de Relações Governamentais do Grupo Edux, Cláudia Romano, e o reitor da Universidade Unisa, Santa Amaro, professor Vitor Veronese. Obrigada pela presença. Nós estamos com o horário do ministro bem apertado. Ministro, se o senhor quiser já se retirar para o seu voo. Nós sabemos, infelizmente, mas a secretária e o professor Manuel Palácio podem nos acompanhar, né, na continuidade da fala sobre os avanços e os desafios que o MEC tem ainda a enfrentar nessa gestão. Muito obrigada. Não, nós que agradecemos. Muito obrigada, ministro, pela sua presença. Boa viagem, bom voo, Brasil. Até logo. Muito obrigada. Você quer falar primeiro? Secretário, vocês querem sentar para cá? Senta para cá. Professor Simon, nós vamos... Passa
Você tá fora? É, tá bem? Só que sabe. Senão a gente muda. Então tá bem. Vocês querem... Então, como já estamos com o horário avançado, vou passar a palavra para a secretária Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação Brasileiro. Palavra sua. Pode usar esse ou esse? Pode usar esse, pode usar esse. Está ligado? Está ligado. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da nossa querida Simone Horta, eu cumprimento a todos os participantes da mesa. É uma grande satisfação estar presente neste evento e é uma grande honra para mim integrar o time do ministro Camilo Santana no Ministério da Educação. O tema proposto nesta mesa hoje, Desafios da Educação Superior no Brasil, pós-pandemia, inovação e qualidade, é extremamente importante. Inovação e qualidade são questões fundamentais na educação superior hoje. Os desafios trazidos na pós-pandemia da Covid-19 são imensos. Mas é importante dizer, como já adiantou o ministro Camilo em sua fala, que a pandemia da Covid-19 ela apenas acirrou na educação superior as tendências que já vinham sendo colocadas. A primeira tendência, a primeira questão, era o crescimento da IAD, sobretudo no setor privado. E a segunda questão que hoje nos preocupa é a evasão dos estudantes, tanto em instituições públicas e privadas, o que resulta, como o ministro também já colocou, na queda do número de concluintes em ambos os setores. Certamente, todas essas... O que eu vou falar aqui com os senhores não é teorizar sobre evasão, nem permanência, tampouco sobre questões relativas à educação à distância, colocando que educação à distância, modalidade de educação à distância não é sinônimo de ensino remoto, de uso de plataformas digitais, num processo de aprendizado, quer dizer, são coisas muito diferentes, mas não se trata disso. O que eu escolhi para falar para os senhores aqui é apresentar algumas frentes de trabalho nas séries, lá na Secretaria de Regulação e Supervisão. E essas frentes, que se darão a curto, médio e longo prazos, elas têm a ver com a melhoria da eficiência da própria secretaria, e também com as políticas que estão sendo delineadas, desenhadas, em parceria com o SESU, em parceria com o CAPES e, sobretudo, em parceria com o INEP, com o professor Manuel Palacios, de incentivo à qualidade da educação superior. A curto e médio prazos, um desafio, uma frente que a série se coloca é lidar com cerca de 20 mil processos, que é o que a gente chama o nosso passivo, que tramitam hoje nas séries. 20 mil processos. As séries, ela, vamos dizer assim, cuida, está na alçada das séries, estão na alçada das séries, tem até que corrigir o uso do verbo, 3 mil instituições. Grande maioria, 88%, privadas. Então, desde fevereiro deste ano, quando chegamos e estávamos organizando a casa, nós estamos mapeando esse passivo relativo aos atos autorizativos de regulação. Nós estamos também estabelecendo metas de entregas mensais desse passivo. E, sobretudo, estamos dando andamento aos processos mais antigos,
Hoje, nas séries, por exemplo, encontram processos de reconhecimento do curso de 2009, né? Entre 2009 e 2018, nós temos 32 processos de reconhecimento de curso, quer dizer, é muito tempo, né? De 2007, né, o ato autorizativo pedindo renovação de reconhecimento de cursos, de 2007 a 2018, nós temos 282 processos. Ato autorizativo, 2019 a 2018, para processos de AD, hoje são 233. Né? Eu devo notar para os senhores que, né, devido à nova regulação da educação superior, 2017 é um ponto de inflexão. Né? A partir de 2017 é que nós temos esse crescimento desenfreado do ensino à distância. Né? E, certamente, depois, com a Covid-19, né, em 2019, 2020, essa expansão continua. Nós temos também, dentre os atos autorizativos de 2008 a 2022, 320 processos de autorização de abertura de instituição vinculada a credenciamento, né, de curso, abre o curso e a instituição. E de recredenciamento de instituições, quase 1.500 processos, dos quais a metade estão nas séries e a outra metade está no INEP, viu, Palácios? Porque nós trabalhamos, né, de forma casada ali, integrada. Médio e longo prazos, né? O que nós colocamos de perspectiva de médio e longo prazo nas séries? Na verdade, nós estamos promovendo hoje uma ampla discussão sobre aspectos gerais e específicos do marco regulatório da educação superior. Né? E isso envolve uma gama ampla de atores, né? De outras instâncias do Ministério da Educação, como o INEP, a CESU, o Conselho Nacional da Educação, entidades e associações de educação superior, públicas e privadas, parlamentares, comissões de educação, frentes parlamentares, consultoria legislativa, especialistas no tema, quer dizer, realmente um leque grande aí de atores que estão trabalhando na discussão de questões específicas desse marco regulatório. Hoje, nós temos o que é o nosso marco regulatório, qual é a nossa arquitetura legal, normativa ali nas séries. Basicamente, nós temos 2 decretos, que os senhores já conhecem, né, o da educação à distância, que é o 9.057, e o decreto 9235, regulação, supervisão e avaliação. Né? Ambos os decretos, eles são de 2017, e nos intervalos, né, desses 2 decretos, nós temos uma série de portarias que vão organizando esse fluxo, esse trâmite regulatório e de supervisão. Então, todas essas portarias e decretos, elas estão hoje sendo, não estou dizendo revisadas, mas, sobretudo, estudadas, né, analisadas, né? E uma pergunta é por que precisamos aperfeiçoar esse marco regulatório, né? Eu acho que o ministro Camilo, né, ele apresentou aí um diagnóstico hoje da educação superior, né? E é fundamental que a gente traga para o sistema mais eficiência e mais qualidade, né? E para trazer mais eficiência e incentivar a qualidade, nós precisamos fazer inovações nesse marco regulatório, né? O que nós precisamos fazer é tornar a nossa educação superior mais atraente para os jovens, trazer estímulos financeiros e outros, né, para que os estudantes não só cheguem, atinjam, né, a educação superior, mas que permaneçam e concluam, né, os seus cursos onde ingressaram, né? Hoje, a gente viu, nós temos altas taxas de evasão, concentração de matrícula em EAD e, no geral, uma qualidade insatisfatória dos cursos, né?
E toda a regulação, incluindo a avaliação e a supervisão, né, tem muito a ver com esses números, esses processos hoje, esses fenômenos que são insatisfatórios, né? O modelo hoje de regulação que nós temos é homogeneizador, ele não estimula o desenvolvimento com qualidade da diversidade das vocações das instituições, né? Nós tendemos a tratar todas as instituições de igual modo, né? Como se todas fossem universidade de pesquisa e extensão, né? De ensino, pesquisa e extensão, como se todas tivessem financiamento público, como se todas tivessem o mesmo público, né? O mesmo perfil de estudantes, né? O atual marco regulatório também, da perspectiva ali das séries, ele produz um fluxo complexo, burocrático, e ele que hoje se mostra, né, cada vez mais incapaz de atender às necessidades do sistema de educação superior brasileiro, que é muito heterogêneo, todos sabemos, de grande dimensão, né? 9 milhões de estudantes, 3 mil instituições, 42 mil cursos superiores, né? E se ele é grande, né, se ele tem essa dimensão, ele ainda deverá expandir mais, né? Expandir mais porque nós ainda estamos muito aquém, né, das nossas metas aí do PNE. Mas ele deverá expandir com eficácia e com qualidade, né? Eu acho que essa é a grande preocupação. E isso tudo, né, esse diagnóstico que eu apresento aqui para os senhores, né, do marco regulatório, é possível de ser mudado, é possível que seja aperfeiçoado, né, e que o aprimoramento desse marco regulatório possa efetivamente contribuir para a melhoria do sistema de educação superior, tanto em termos de ampliação do acesso, né, permitindo que mais meninos e meninas ingressem no sistema, como também oferecendo uma educação de melhor qualidade, né? A mudança do marco regulatório, nós acreditamos aí, né, em parceria com o INEP, pode ser um instrumento de transformação, né? E o que seria essa transformação? Aí que eu chamo a atenção, que seria o aspecto inovador, né? É porque ele tem que, não só, né, hoje a séries é identificada como um órgão de controle, né? E ela tem que ser um órgão de indução da qualidade progressiva dos cursos e das instituições e da própria inovação do sistema, mas da forma como ela é constituída, como essa arquitetura normativa está montada, nós temos muito pouco espaço para fazer inovação. Nós temos muito pouco espaço para a indução da qualidade do sistema. Eu vou já... Outras questões preliminares, né, que eu coloco aqui para os senhores, eu estou vendo que a gente tem, né, todos os nossos interlocutores das séries aqui presentes, né, a maior parte. Então, eu trago algumas questões aí preliminares para discussão. Como vamos ampliar o acesso à educação superior, garantindo a qualidade? Como a regulação pode induzir a melhoria progressiva dos cursos e das instituições? Hoje nós temos o que eu chamo, e costumo brincar com meu colega aqui, Palácios, a inércia da nota 3, né? Todo mundo chega naquela distribuição da nota 3. Como a regulação pode estimular a diversidade dos tipos de instituições? Eu acho que esse é um tema muito caro hoje na educação superior, né, na discussão da área de educação superior do MEC, né? Pensando como nós temos uma diversidade de tipos institucionais que elas precisam ser tratadas diferentemente, né? Nós precisamos identificar as diferentes vocações, né, e assegurar a qualidade das mesmas, dessas instituições, independentemente do fato dela ser pública, privada, com ou sem fins lucrativos, independente do fato de ser uma organização universitária, um centro universitário ou uma faculdade isolada, né?
Mas essas são questões, né, de médio e longo prazos, né, que nós pretendemos aí encaminhar nesses próximos anos, né, os próximos meses, pelo menos, já iniciar esse debate. E acreditamos que essa revisão, essa reanálise, né, do marco regulatório deverá envolver todas as entidades que fazem parte do sistema de ensino superior, né, o Estado, a academia e o mercado, né. Algumas iniciativas já estão sendo tomadas na série, por exemplo, os estudos preliminares sobre os decretos e as portarias do atual marco regulatório. Desde março, mais ou menos, nós temos feito reuniões semanais entre as séries, o Conselho Nacional de Educação, seu presidente, Luiz Cury, e o INEP, na pessoa do Manuel Palácio, sobre os aspectos sensíveis do marco regulatório, notadamente aqueles relativos à avaliação e à promoção da diversidade das instituições de ensino superior no país. Um primeiro produto das séries, né, é a Portaria 398, de 8 de março de 2023, que dispõe sobre a criação de um GT para a regulação de cursos na área da saúde, com exceção de medicina, e de direito na modalidade IAD. Né? Os encontros do GT, numa totalidade de 16 encontros, reunindo a cada um deles cerca de 30 instituições diferentes, entidades, e até setembro nós vamos ter, né, a entrega de uma normatização para esses cursos, a partir da contribuição plural de diferentes entidades, né? Eu acho que é as séries, né, aberta ao diálogo com todos os setores envolvidos aí na educação superior, né, setores público e privado, com os diferentes órgãos de Estado, e assim a gente buscar ter maior eficácia e com isso produzir maiores estímulos à qualidade da educação do país. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Simone, muito obrigada, e desculpa se eu ultrapassei o meu tempo. Imagina, secretária. Opa. Imagina, secretária. Passou um pouquinho, sim, mas que bom, é muito bom ouvi-la, parabéns. Muito obrigada pela sua fala. Eu queria dizer que é muito bom também ouvir das séries a preocupação com um papel de indutor realmente da qualidade, a regulação como uma indução da qualidade do ensino, não só um órgão cartorário, né? Mas, de qualquer forma, é preocupante o estoque e também muito bom saber que a senhora está de olho nesse estoque para reduzi-lo o mais breve possível. A gente sabe dos desafios do MEC com relação a servidores, né, com a equipe técnica. Teve, né, não tem concurso. Exatamente. 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 Mas muito obrigada mesmo, secretário. Gostaria também de cumprimentar e saudar o ministro Saldanha Palheiro, do STJ, que está aqui presente. Obrigada, ministro. E vou passar rapidamente a palavra para o presidente do INEP, para trazer algumas palavras para nós. Na sequência, nós temos o conselheiro André, na ordem aqui, eu vou seguir, tá, doutora Fernanda? A ordem aqui da mesa. Tá? Muito obrigada. Boa tarde aí para todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar desse fórum. Saúdo a todos os que estão compondo a mesa e a todos os presentes. Penso em abordar muito rapidamente dois temas que são prioridade no momento nas atividades do INEP no que toca à educação superior. O primeiro ponto, já com algumas iniciativas em curso, lida com uma questão abordada há pouco pela secretária Helena Sampaio, que é o desenvolvimento de instrumentos, de itinerários avaliativos e de indicadores que deem conta da diversidade de tipos institucionais da educação superior. Em especial, nós queremos ser capazes de colocar ainda esse ano em cena
um conjunto de indicadores e critérios que sejam capazes de avaliar as universidades e instituições de ensino superior que têm como missão institucional o trabalho com a ciência, com a tecnologia e com a formação de profissionais de ponta nas diferentes áreas do conhecimento. E também, é claro, como consequência de um processo de diferenciação, de criar medidas, indicadores e critérios que permitam avaliar instituições igualmente importantes, cuja missão institucional se alinha mais com a democratização do acesso à educação superior e a formação de profissionais em graduação, em nível de graduação, em uma escala bastante significativa. Como eu já tive a oportunidade de dizer em outras ocasiões, parece simples, mas enfrenta obstáculos muito significativos. A brincadeira é que o espelho é bom até a hora que você olha para ele, né? E aí, muitas vezes, os que defendem processos diferenciados de avaliação vão acabar se opondo a eles. Então, o primeiro recado no encontro com as características deste encontro é pedir apoio. Apoio aqui à FGV, que há pouco manifestava preocupação com critérios que deveriam estar presentes na avaliação de instituições que têm a vocação de desenvolver a pesquisa, desenvolver a tecnologia, de formar profissionais que tenham, na experiência da graduação, esse contato com a produção do conhecimento e o desenvolvimento de novas possibilidades de atuação nas suas áreas de especialidade. E nós já temos um conjunto de universidades que estão participando dessa discussão conosco. Então, faço aqui um convite para a FGV também participar dessa discussão, já que vejo aqui alguns representantes da instituição e o seu presidente. Porque o desenvolvimento desses critérios e desses indicadores, eles envolvem tratamento de dados que muitas vezes ainda não estão presentes na nossa discussão. Temas como análise das relações entre os que se formam e o mercado de trabalho, uma análise com relação à capacidade das instituições de estabelecerem acordos de cooperação com empresas e outras instituições, o que se traduz muitas vezes em capacidade de captação de recursos, e produção científica, enfim, diferentes registros de propriedade intelectual que produzem receita. Enfim, tratar dessa faixa das instituições de ensino superior exige um esforço de tratamento de dados e definição de critérios e de apoio institucional que são muito significativos. Eu acho que é uma demanda crescente de um conjunto de importantes universidades, porque hoje as avaliações do INEP têm uma pequena capacidade de produzir informação relevante para as instituições que desejam, que têm na sua missão. Aí os termos variam muito, serem instituições de classe mundial, serem instituições de padrão internacional, serem instituições de excelência, ou mesmo tratarmos como instituições vocacionadas para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, e, portanto, habitarem a fronteira do conhecimento e formarem profissionais nesta fronteira. Essa é uma preocupação importante, e queremos ver se teremos isso esse ano, de ainda colocarmos, ainda este ano, instrumentos, procedimentos e critérios para essa atividade. Estamos com uma parceria com a FMG e, em torno desta parceria com a FMG, queremos trazer as universidades paulistas, outras universidades federais, e, a partir de hoje, a FGV, que já faz parte desse esforço. Posso contar? Não posso? Não, já estou perguntando aqui para o presidente. Bom, esse é um primeiro esforço importante. O segundo ponto que eu queria ressaltar, que guarda relação com esse, mas tem um alcance maior, eu acho que o sistema de educação superior brasileiro vive uma crise muito grave,
e pouco estudada. Ao contrário da educação básica, que tem muitos desafios, mas também tem muitos estudos, tem muitos diagnósticos, algumas dificuldades evidentes, como sempre, de implementação de suas políticas, mas a educação superior no país, ela é, eu diria, pouco discutida no alcance que ela precisava ser discutida. Nós temos uma ineficiência do sistema de formação, do sistema de educação superior, perdão, que alcança níveis impressionantes. No sistema público, a ineficiência é muito significativa, e eu também diria que no sistema privado. É claro que as dimensões que estão presentes nesse diagnóstico, né, das razões da eficiência são várias. Mas eu também diria com uma certa segurança de que quem vai resolver o problema da eficiência são as instituições, e não aqueles que gerem o sistema, porque não há solução centralizada nem única para o problema da eficiência. As instituições precisam ser incentivadas a buscarem o caminho da eficiência. E para buscarem o caminho da eficiência, precisamos de políticas que incentivem a eficiência. Então, para dar um exemplo de como eu vejo as possibilidades de caminharmos nesse sentido, e há pouco a secretária Helena também falava sobre isso, nós temos a necessidade de criar um sistema de formação de professores para a educação básica que atenda às necessidades do país. Precisamos, grosso modo, de 100 mil professores entrando nos sistemas de educação básica por ano, inclusive tratando já da necessidade de expansão da jornada escolar. A ineficiência atual, se considerarmos o conjunto dos cursos de licenciatura como um sistema nacional de formação de professores, é impressionante. Como a formação de professores deve ser objeto de financiamento público, e há uma discussão sobre o FIES e outros incentivos que podem ser colocados como recursos para a formação de professores, nós precisamos de discutir como aplicar critérios de eficiência ao setor público e ao setor privado. Porque tem pouco significado oferecer milhões de vagas se essas vagas não resultam em profissionais formados e também se não resultam em profissionais que efetivamente ingressem na carreira do magistério. São problemas de difícil discussão. Precisamos fazer com que, em especial as federais, elevem um percentual de licenciandos que ingressam na carreira e que são formados. Hoje, metade das vagas são preenchidas, e metade dessa metade chega à conclusão do curso, e um percentual ainda menor entra na carreira. Se nós trabalharmos com o setor privado, temos também uma evasão grande, mas até aqui, em função do baixo índice de financiamento público dos últimos tempos, nós estamos falando de um financiamento da formação que é pago pelo próprio estudante, em boa parte. Se tivermos uma proposta de financiamento público da educação, precisamos ser capazes de definir e estabelecer quais serão os indicadores de eficiência que vão presidir esse financiamento. De nada adianta, e aí eu não estou falando do INEP, estou apenas apresentando um tema à discussão, pulverizar recursos de financiamento de formação de professores entre uma miríade de instituições sem sermos capazes de assegurar condições de investimento para essas instituições e condições de eficiência que garantam esse investimento. Então, esse é um tema complexo, de discussão urgente, como setor público e setor privado conseguirão formar com um financiamento adequado os 100 mil professores que o país precisa na carreira por ano. Então, precisamos de um conceito de eficiência ampliado, que dá vaga ao ingresso na profissão, a gente consiga acompanhar e ver quais são as perdas que são toleráveis, porque o financiamento público não é tão elástico a ponto de poder sustentar, né, um sistema com perdas muito significativas, né, no seu financiamento. Então, é um exemplo de uma área que a discussão da eficiência, a gente pode chegar e dizer que a eficiência para as instituições privadas é um problema de gestão do negócio, mas, se o financiamento público é necessário numa determinada área, o problema da eficiência se torna um problema essencial para garantir condições de investimento para essas mesmas instituições, porque senão não vão investir em formação de professores. O que se precisa é investimento na formação de professores.
Esse é um tema que outro dia estávamos numa reunião com um especialista, né, que trabalha em pesquisa na área, colocando essa dificuldade, como vamos desenhar esse sistema. Mas, enfim, essa conversa já foi longa demais. Eu agradeço a colaboração de todos os presentes para a gente avançar nas direções aqui propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Manuel Palácio, por se solidarizar com a questão do tempo, né, a exiguidade do tempo. Nós ainda temos 3 ilustres palestrantes aqui para nos brindar com suas considerações aqui sobre esses desafios que nós temos a enfrentar. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro do CNE e membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, professor André Jorge, e, na sequência, o presidente do FNDE. Obrigado, Simone. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos organizadores, professor Sidney, ministro Gilmar, ao ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico deste congresso, cumprimentar todos os integrantes da mesa, professor Simonsen, professora Helena, professor Palácios, professora Fernanda e professor Rafael. E aproveitar já um pouco da fala aqui do professor Palácios, e relatar um pouco da nossa última reunião do Conselho Nacional de Educação, que se deu em Belém. A professora Helena esteve conosco, assim como a professora Denise, e ficou latente isso que o professor Manuel acaba de falar sobre a baixa pesquisa sobre o ensino superior. Nós tivemos ali, me corrija a professora Helena, acho que 80%, 90% do nosso encontro foi dominado pelas pesquisas feitas sobre o ensino básico. Nós, da Câmara de Educação Superior, ficamos ali mais aprendendo, ouvindo, do que propriamente dito participando nos primeiros dias de reunião, mas isso para nós também mostra um pouco do que nós precisamos na Câmara de Educação Superior induzir, e já também retomando a fala da professora Helena, assim como as séries, e essa visão para nós é música, né, Simone? A Simone é colega de CONAS, mas as séries como uma indutora de qualidade e também demonstrando aqui a sabedoria e o reconhecimento de que não é tão simples num cenário tão heterogêneo a missão da professora Helena, que também tem se colocado em todas as instâncias como aberta para o diálogo. E retomar, por fim, a fala do ministro Camilo. Nós discutimos isso na última reunião da CONAS, sobre a importância da valorização das licenciaturas. E esse é um tema que toca exatamente no tema desta mesa, muito conveniente, oportuno, quando nos traz os desafios pós-pandemia, né? E todo desafio traz em si uma oportunidade, né? Ao mesmo tempo que nós todos aqui vivemos como professores, como pais, aquele cenário conflituoso, né? Pais assumindo a figura de tutores, né? Pais que muitas vezes já não têm oportunidade, não utilizaram as tecnologias de informação para seu estudo ou para lecionar, tendo de assumir lá em casa a função de tutor, aprender a instalar um aplicativo, a dialogar com os professores, a entender o conteúdo programático das disciplinas. Eu fui ali uma espécie de conselheiro de inúmeros amigos que ligavam e falavam assim: André, o que eu faço com meu filho aqui? Eu não sei lidar com isso. Eu falei: deixa, vai tentando que uma hora a coisa pode acontecer. E nós, professores, sobretudo no ensino básico, né, os de educação superior, acredito que um número maior já tinha acesso a tecnologias de informação, mas os de ensino básico foram verdadeiros heróis nesse período, né? Eles tiveram de se motivar para motivar os estudantes. E, com isso, nós percebemos, e a missão das séries do ministro Camilo, da professora Helena, Palácio, todos aqui, é muito, muito hercúlea. Nós estamos hoje em Portugal, um país com 10 milhões de habitantes. Acho que a professora Helena trouxe o número. Nós somos hoje, Brasil, 9 milhões e 300 mil universitários. Ou seja, o Brasil tem quase o número de universitários que tem em Portugal em número de habitantes.
Além disso, uma recente pesquisa, acho que publicada, me corrija aí o professor Palácio, semana passada, dá conta de que 6 em cada 10 universitários, e aí a distinção, olha, de pública, de privada, a distinção é pequena, Simone. Eu imaginava, quando passei a ler a pesquisa, que nós teríamos uma evasão muito maior na pública. Na verdade, é uma evasão muito parecida, né? E o que me chocou, e tem a ver com o painel de hoje, é que aqueles cursos como design, engenharia, matemática, todos os cursos ligados à tecnologia têm uma evasão altíssima, professor. 75%. Então, assim, é mais do que a média de 60%. Então, nesse momento em que os professores, durante e no pós-pandemia, tiveram de passar por um processo que eu chamo de processo afetivo, né? Eles tiveram de se motivar para adquirir uma nova experiência, né? O que não está no nosso coração não está nas nossas mentes, né? E os professores tiveram de realmente passar por esse processo afetivo, superar as dificuldades que não são só do ensino, foram dificuldades financeiras, foram dificuldades de relacionamentos, foram dificuldades de todas as ordens que também culminam na educação. E a nossa função, falo aqui em nome, não sei se em nome do CNE, mas como membro do CNE, foi também discutir nesse pós-pandemia a questão da criatividade, da imaginação, e nos toca no CNE especialmente a elaboração, a contribuição para as diretrizes curriculares nacionais. E aí, aqui para esse congresso, um congresso focado em direito, né, um congresso focado em ensino superior, professora Helena, eu queria chamar a atenção para o nosso GT, né, o grupo de trabalho, tão bem constituído pelo ministro Camilo, que rapidamente, né, assumindo o Ministério da Educação, já detectou essa necessidade de discutir num grupo de trabalho. Direito, a professora Helena sorri para mim, porque sabe, participou comigo do GT, a Simone também participou, acho que o professor Palácio também. Nós tivemos essa iniciativa muito eficaz, muito eficiente, muito veloz do ministro Camilo, mas, infelizmente, grande parte dos debates que lá se deram foi eu sou contra, sou a favor. Então, a gente percebia já de antemão, a pessoa é contra. Então, não digo que o debate foi infrutífero, porque nunca é infrutífero, mas foi, em certa medida, professor Palácio, dizer, olha, eu sou contra. Então, o sujeito já trazia todos os argumentos contra, o que era a favor, todos os argumentos a favor. E eu, pelo menos, não vi, nos momentos em que participei, um dia participei representando a CONAS, um dia participei representando o CNE, não vi discussões, e isso torna a missão do MEC muito mais difícil. Maior, mais difícil, mais complexa, professora Fernanda, porque o MEC, de todo modo, além de indutor, ele vai ter de colocar as novas regras. Nós estamos tratando o ensino à distância, pós-pandemia, com regras de 2017. Isso é uma realidade. Nós temos que urgentemente induzir, mas propor novas soluções e discutir temas. Eu ia trazer hoje, a Simone está aqui já botando o horário, mas assim, temas como sincronia, assincronia, né? Definições, nomenclatura, o que é o quê? O que é ensino híbrido? É ensino síncrono? É assíncrono? Aquela taxa dos 40%, nós vamos mantê-la? Agora, há coisas chocantes que nós precisamos urgentemente resolver. Por exemplo, os polos. O que são os polos de educação à distância? Lá na portaria 11 mostra o que um polo deve ter. E depois a fiscalização não pode ser um polo, é só na sede. E aí nós, depois, não vou discutir aqui prerrogativa de universidade nem centro, né? Esse é o tema. Mas aquelas que gozam da prerrogativa de autonomia abriram, o professor Manuel sabe, 3.000 polos. 3.000 polos. E aí nós vimos polos em cima de padaria, polos
loja de material de construção. Na portaria expressamente diz, olha, tem de representar uma instituição, e não representa. Há polos que tem lá, olha, escolhe aqui o cardápio, eu ofereço cursos dessa universidade, desse centro universitário e dessa faculdade. Então, essa é uma discussão muito urgente, muito séria. E também, se definirmos, Simone, olha, não é polo mais, mas temos de fiscalizar esse tipo, porque nós estamos tratando, me parece que aqui, a maior inovação, a maior indução que a pandemia nos trouxe foi realmente a questão do fortalecimento do ensino à distância. É irreversível. 2/3 das matrículas de ensino superior, não sei se já em 2023 ou muito em breve, acontecerão dessa maneira. Outra questão que me chama muito a atenção, vou trazer só mais duas e prometo passar a palavra para a professora Fernanda. Obrigado. Aulas, professora, com 150, 200 alunos conectados online. Eu não sei se isso é síncrono, assíncrono. Algumas universidades ainda não voltaram do ensino, ainda acham que a portaria continua num período de pandemia. Mantenedores que demitiram em massa durante a pandemia insistem em não recontratar e insistem em lecionar, isso pode ser chamado de lecionar, né? 150, 200 alunos. Então, processos de supervisão devem ser abertos o quanto antes. Ficam lá 200 meninos, desligam a câmera, outro desliga, o aluno tem jeito para tudo, a culpa não é deles. Então, é importante que isso seja revisto imediatamente. Já falei desse fato que me choca, assim, de instituições de ensino superior que não regressam ao ensino presencial, mas isso tudo nós tínhamos de ter debatido no GT. Como não aconteceu, nós podemos continuar debatendo agora. Então, ao CNE, né, também enfrentar o foco no egresso. Quem é esse aluno que nós queremos hoje que saia da instituição, que saia da graduação? Vamos debater se o aluno, nós vamos focar nesse momento em desenvolvimento de habilidades técnicas, isso foi muito falado em Belém, dominou o debate em todo o tempo do Conselho, mas também as oportunidades que esse período nos traz, também a chegada dos novos dirigentes aqui dos órgãos, sob a liderança do ministro Camilo, foco na mudança também na avaliação, né? E aí, quando nós tivermos essa possibilidade, começamos a pensar em oportunidades que efetivamente surgiram na pandemia, como, por exemplo, o ensino personalizado. Acho que foi a professora Helena que falou em homogeneização, né? Então, o ensino personalizado pode também mitigar um pouco dessas discrepâncias, sejam regionais, sejam financeiras, e também para crianças e adolescentes que retrocederam muitos anos. Imaginemos aquele que estava, o menino recém-adaptado ao ensino fundamental, depois daquele período difícil de adaptação, ele ficou em casa 2 anos. Não há como negar que esse menino vai carregar para a vida dele o impacto desse período. Os outros que estavam ingressando no ensino médio também sofreram um impacto enorme. De outro lado, estudantes de ensino superior. Os que entraram no tecnólogo não conheceram os colegas. Eles terminaram o ensino, ingressaram no presencial e não encontraram os colegas no presencial. Então, há uma série de debates que nós, a partir desse momento, podemos influenciar, induzir, como foi dito aqui, como personalização do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades técnicas. Nós vamos focar em habilidades técnicas. Eu sei que há uma crítica enorme. Olha, só pense em habilidades técnicas, formação para o trabalho. Mas dados comprovam que países que têm focado no ensino, nas habilidades técnicas, têm um PIB maior,
tenham uma renda per capita maior. E, por fim, a possibilidade de aprendizagem em projetos, problemas, ensino ao longo da vida. Acho que é importante para o nosso novo ministro lançar um programa dessa aprendizagem ao longo da vida. E eu encerro falando da importância do ensino à distância, ressaltando a importância do ensino e deixando de lado aqui as críticas, dizer que, nesse momento, nós temos, eu ia me dirigir ao ministro Camilo, mas me dirijo a Fernanda, ao professor Manuel, professora Helena, insistir na continuidade do nosso GT de ensino EAD e insistir também na urgente necessidade, mas agora um GT propositivo, né? A Simone, eu quero já lançar a candidatura da Simone, porque ela fica lá na Conais me buzinando o dia todo, mas ela tem muitas ideias boas, buzinando no bom sentido, né? E também a questão da supervisão a esses polos e a essas instituições que ainda insistem em não regressar ao ensino presencial. Encerrei meu tempo, Simone. Muito obrigado, obrigado a todos, boa tarde. André sempre fazendo umas piadinhas e fica me jogando para os leões mesmo, assim, é verdade isso que ele disse, fica me lançando. Pois é, ali precisa mesmo, secretário. Mas muito obrigada, André, pelas suas brilhantes reflexões. Queria dizer que comungo, que compartilho de todas elas. Assim, suas preocupações são muito legítimas e acredito que aqui todos também concordem. Doutora Fernanda. Vou ligar o despertador, viu? Isso, não, tocar aqui eu paro. Tenha seu tempo. Pronto, começou. E é muito importante a gente escutar também o planejamento, né, o que você já diagnosticou no FNDE durante esse período e as propostas que estão sendo pensadas, refletidas e executadas lá no fundo. Obrigada. Bom. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Luiz Felipe, pelo convite, e também ao pessoal da FGV, aqui o doutor Carlos Simonsen, o Sidney, Carlos, muito obrigada pelo apoio de vocês, pela oportunidade de estar aqui debatendo. Gostaria de cumprimentar a nossa senadora Augusta, do Estado do Ceará, nosso vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, doutor Edilberto Ponte, também palestrante aqui do evento. E o meu ponto 1, antes de eu falar um pouco do FNDE, eu queria enaltecer a democracia. Eu acho que essa mesa, que é uma mesa de educação, ela não pode descurar de falar da democracia por um aspecto extremamente relevante. A exclusão social e o nível de desigualdade que a gente vem vivendo é algo acachapante. E essa é uma das maiores mazelas justamente para a gente fundamentar essa democracia. Na medida em que a população não consegue observar políticas públicas sendo entregues, especialmente educação e saúde, naquela medida necessária e adequada, não interessa toda a nossa teoria que tenhamos aqui ou todos os indicadores se aquilo dali não está transformando a vida das pessoas. Então, parabenizar o ministro Gilmar Mendes, trazer o tema da governança digital, mas, paralelamente, né, um dos maiores, talvez o maior constitucionalista do nosso país, é fundamental a gente debater, no âmbito da educação, a própria democracia. As pessoas precisam olhar para tudo isso que a gente está falando e sentir que isso transforma a vida delas. Porque senão não faz sentido nenhum e gera um aspecto de revolta e de muita ebulição social e que só torna toda essa discussão muito mais difícil. Eu gostaria de enaltecer aqui a meta número 20 da PNE, do Plano Nacional de Educação. Nós deveríamos ter atingido, até metade do plano, até o 5º ano de vigência, 7% do PIB para a educação. E deveríamos atingir, ainda não se encerrou, mas provavelmente não atingiremos, até o final do decênio, 10% do PIB, uma meta audaciosa. Hoje, a média do gasto público em educação pública está em torno de 5% do PIB. E o gasto público em educação não pública, em educação total, incluindo as despesas com educação privada, basicamente ProUni e FIES, elas estão
mantidas aí praticamente constantes na ordem de 5,5% do PIB. E aí, quando a gente vê alguns dados, e eu vou falar esses dados justamente porque eu vou estar falando do FIES, eu vou já explicar o que é que o FIES tem a ver com o FNDE. A gente tem, e foi ressaltado aqui pelo ministro, por todos que me antecederam, 55% dos alunos que entram na faculdade no Brasil desiste antes de se formar. Em áreas de tecnologia, né, André, surpreendentemente, o abandono é ainda maior, 6 em cada 10. E por que a tecnologia o pessoal abandona tanto? 2 motivos, basicamente. Primeiro, porque existe uma crise de demanda extraordinária. As empresas estão contratando a despeito dele ter um curso. Então, isso se tornou absolutamente sem sentido, muitas das vezes. E segundo ponto que é interessante, os nossos currículos não foram adaptados para trazer a possibilidade de que aquele menino que está na faculdade faça sentido para ele uma disciplina, ele fazer essa disciplina no privado, né? Então, a gente precisa absorver, trazendo esse mercado muito fortemente para a área das tecnologias. Outra coisa que é super importante a desistência nas privadas é maior do que a pública, assim, em torno de 59%, nas públicas a média é 40%, mas mesmo assim a desistência é muito alta. E hoje o dado, que já foi falado aqui, mas eu não escutei o número, 62,8% dos nossos alunos que entram no ensino superior vão para cursos à distância. A menor desistência que nós temos hoje é na medicina. Apenas 18% dos nossos alunos desistem. E aí eu vou falar do FNDE após esses dados. O FNDE é uma autarquia vinculada ao MEC, né, que tem toda a responsabilidade relacionada a alavancar o orçamento desse MEC, ao desenvolvimento, especialmente da educação básica, mas o FNDE possui programas que são geridos e gestados autonomamente, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que alimenta 40 milhões de crianças por dia. E lembrando que nas regiões mais pobres desse país, às vezes a alimentação escolar é a única refeição do dia daquela criança. Outro programa super importante que a gente vê nas ruas do Brasil é o Caminho da Escola, com os ônibus amarelinhos, e o Programa Nacional de Transporte Escolar. Agora, o FNDE, ele entra no ensino superior sob 2 modalidades. A primeira delas é o FIES, que é basicamente um mecanismo de indução regulada, como bem falou a Helena aqui, e outro com algumas bolsas de ensino superior. E aí, a nossa perspectiva, eu faço parte da portaria que foi designada pelo ministro Camilo, para nós refazermos o FIES, por quê? Temos um dado de realidade. Após 2018, eu digo que o FIES, ele é um programa de financiamento de um banco privado. Qualquer banco privado levaria ele com muita tranquilidade, porque ele tem risco zero, praticamente, para o governo, e isso acabou desmontando a política do FIES. O FIES já chegou a conceder, como o ministro disse, 700 mil bolsas, mas não se acredita que isso tenha sido um dado exitoso, não é gol, mas o FIES, eu diria, em tempos moderados, chegou a conceder 287 mil bolsas. Hoje nós ofertamos 100 mil bolsas e apenas 50 mil elas são, de fato, ocupadas. É uma carteira de financiamento de 116 bilhões de reais com 2,77 milhões de contratos firmados. E hoje a nossa inadimplência está em torno de 11 bilhões de reais de parcelas não pagas. O FIES ele tem uma inadimplência em torno de 55% e, pasmem, para a medicina a inadimplência é apenas de 16%. Outra coisa que é importante que a gente está vendo no FIES, tentando reformular, é induzir quais são os cursos que devem ter o FIES. Hoje, o campeão em FIES é o meu curso de Direito, seguido do curso de Enfermagem, depois Engenharia Civil. E aí o mercado com uma necessidade enorme, o Brasil precisando de uma transformação, especialmente na área tecnológica, e uma necessidade de repensar. E mais ainda, o mecanismo talvez mais importante do FIES, e por que ele se justifica com essa conexão da democracia, para que as pessoas enxerguem o Estado brasileiro como algo que tem como transformar a vida delas. Hoje, mais de 60% do público, né, que tem acesso ao FIES é composto de pessoas pretas e pardas. E nós temos 75,4% com renda inferior a 1,5 salário mínimo. Existe também uma prevalência das mulheres no FIES. As mulheres ocupam 66% dos contratos firmados. E, basicamente, a nossa proposta hoje é para que nós tenhamos um sentido
primeiro, de voltar a ter indicadores de equidade nesse FIES. O FIES é uma política estruturada que precisa ser, eu diria, fortalecida, que precisa ser reenergizada, que precisa estar alinhada para o atingimento dos objetivos fundamentais dessa nossa República, especialmente no tocante à desigualdade social. E aí, algumas coisas estão sendo pensadas, especialmente no tocante a que esse FIES possa ser 100% digital, que ele possa ter uma parcela também de financiamento de um grupo que consiga voltar a atingir 100%. Hoje ninguém atinge mais 100% no FIES. Então, a pessoa que ganha meio salário mínimo, ela tem que dispor de algum valor para poder pagar a mantenedora. Isso é inviável, impossível em muitos casos, assim como diversas alterações que foram promovidas aí ao longo do tempo e que hoje esvaziaram. Existe também uma crise muito forte gerada nas mantenedoras por conta da lei aprovada em 2017 e que pode ter um apagão, um esvaziamento, de fato, das vagas ofertadas. E, para finalizar, a elevação do teto da medicina, né? Nós tivemos recentemente a elevação desse teto para R$60 mil por semestre, fazendo toda uma perspectiva de avaliação de mercado. Por quê? Porque o curso de medicina é um curso extremamente caro. E se a gente quer atingir as pessoas, especialmente as pessoas de renda mais baixa, especialmente as pessoas, os pretos e pardos do nosso país, a gente precisa ter um FIES que seja muito mais indutor eu diria, de equidade e de justiça social. Gostaria de agradecer, Simone, muito obrigada a vocês. Maravilhosa, maravilhosa, presidente do FNDE. Não, muito obrigada, doutora Fernanda, muito obrigada mesmo pela sua fala. Vou passar a palavra para o diretor-chefe da representação da OEI no Brasil, Rafael Kalu, para encerrar nossa discussão aqui sobre educação nessa tarde quentinha, digamos, em Lisboa. Obrigada. Obrigado. Agradeço muito, Simone, pelo seu esforço aí de coordenação. Eu sei que não é fácil e o tempo também é exíguo. E no sentido também de não prejudicar a continuidade do evento, também serei muito breve e tenho essa tarefa muito difícil de suceder todos esses oradores, né, que me precederam e que são pessoas com total propriedade, com uma trajetória de vida associada também em defesa em benefício da educação. Faço aqui um agradecimento ao convite na figura do ministro Gilmar Mendes, mas também de toda a equipe da FGV que realiza esse evento, um agradecimento ao professor Carlos Ivan Simonsen, mas também ao Sidney, ao Carlos Augusto, sempre parceiros de longa data. Quero fazer aqui uma palavra breve, colocando aqui alguns dos elementos que são desafiadores e que foram potencializados também no âmbito da própria pandemia. A OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que eu represento no Brasil, estabeleceu várias pesquisas, relatórios desenvolvidos sobre os desafios da educação e também sobre as dificuldades apontadas a partir dos grandes desafios impostos pela situação de pandemia em toda a região ibero-americana. Somos aproximadamente 750 milhões de pessoas de população nessa região e tivemos entre os nossos jovens e crianças aproximadamente 160 milhões de estudantes impossibilitados de frequentar as escolas, com todas as repercussões associadas a isso, desde o ponto de vista psicossocial, do ponto de vista do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tão importantes também dentro desse período. Vivemos uma situação bastante caótica, em que somos 8% da população mundial, mas, ao mesmo tempo, tivemos 30% de todos os casos de infecção por Covid-19, o que também dá uma gradação do desafio imposto durante esse período, e a educação sofreu impactos enormes e relevantes que, como eu já comentava no princípio, potencializaram muitas das dificuldades já existentes dentro dos sistemas educativos. Quando a gente fala sobre sistemas educativos no Brasil, tomando aqui o recorte da educação básica,
que a presidente Fernanda tem total domínio e tem feito um excelente trabalho no FNDE. A gente está falando de 48 milhões de estudantes aproximadamente, 170 mil unidades escolares, mais de 2 milhões de professores, dentro de um regime de colaboração que é compartilhado, que tem sobreamento entre União, Estados e municípios. Então, fazer qualquer tipo de processo na educação brasileira exige um nível de diálogo altíssimo. Então, aqui eu faço uma saudação muito especial ao trabalho que tem sido realizado também no âmbito do Ministério da Educação, de retomada desse diálogo que é tão importante para fortalecer todos esses processos em benefício das políticas públicas que são desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação. E quando a gente fala dessas desigualdades colocadas dentro dos sistemas educativos, a gente fala hoje de situações anteriores à pandemia que foram intensificadas durante esse processo pandêmico, que também são muito graves. Quando a gente pega o recorte de 35 a 64 anos da população brasileira, a gente tem um quadro em que mais de 50% da população não concluiu o ensino médio. Quando a gente compara do ponto de vista regional, a Argentina tem um número, por exemplo, de 39% apenas não, né? Vamos colocar aí dentro do grau comparado. A Colômbia tem 46%, ou seja, dentro do quadro regional dos nossos vizinhos na América do Sul, ainda assim o desafio no Brasil é ainda maior. Quando a gente vai para o ensino médio, mais uma vez, a gente está falando de 4 em cada 10 jovens que não concluem essa etapa de ensino, quando a gente fala do recorte dos jovens até 19 anos. Quando a gente fala, por exemplo, no meio da pandemia de conectividade, a gente está falando na região ibero-americana de 60 milhões de pessoas que nem ao menos tinham acesso à internet de alta velocidade. Então, quando a gente vai contextualizar os desafios, é muito bom a gente já pautar na largada por todos os degraus de desigualdade que a gente tem dentro dos nossos sistemas educativos. As desigualdades na educação foram potencializadas, então a gente tem um indicativo de evasão e abandono superior àquilo que a gente tinha no início da pandemia. A gente tem uma redução que, felizmente, foi compensada nesse último ano agora, de acordo com o último ciclo de acompanhamento do Plano Nacional de Educação, mas a gente tem matrículas gradativamente descendentes, né? A gente tem uma curva descendente que aponta também para desafios que ainda precisam ser sanados e que chegam ao ensino superior, a educação superior, com muitas dificuldades. A consequência desse acúmulo de desafios dentro da educação básica gera para os desafios do ensino superior algo ainda mais complexo. Dentro de um cenário em que, por exemplo, a maior parte dos nossos professores que estão em sala de aula são formados dentro da educação superior, em sua maioria privada, dentro de perfis de curso que têm, naturalmente, uma dificuldade enorme de atualização para as novas demandas e necessidades da educação numa época hiperconectada, e que traz aí, mais uma vez, também para a gestão da educação no Brasil um outro desafio, que é fazer cada vez mais com que a formação docente inicial esteja conectada com isso, assim como também a formação contínua ou continuada dos nossos profissionais da educação, que precisam lidar com desafios cada vez maiores, com incumbências e responsabilidades cada vez maiores e que precisam naturalmente de um apoio para desenvolver suas plenas capacidades na qualidade de docentes nesse país que é tão complexo e heterogêneo. O primeiro degrau da desigualdade a gente poderia colocar já na primeira infância, com a educação infantil, em que o quintil mágico do Brasil já atingiu a meta número 1 do Plano Nacional de Educação, que é ter no mínimo 50% das crianças em idade de creche de 0 a 3 matriculadas, enquanto o quintil mais pobre não chega nem a 20% ainda da ocupação dessas vagas de creche. Então, quando a gente tem esse somatório de dificuldades, os desafios são ainda mais complexos e trazem para o universo da gestão da educação no Brasil também digamos assim, um desafio que ao mesmo tempo é apaixonante, né? Porque você tem muito a realizar e muitas contribuições a trazer. A OEI tem trazido também várias contribuições dentro desse processo. Apoiamos e cooperamos com o FNDE já de longa data na implementação do Plano Nacional de Educação. Apoiamos hoje todos os debates relativos também ao novo ensino médio, que passa por um debate que é importante e fundamental para o aprimoramento da política pública. Desenvolvemos e apoiamos a implementação da Base Nacional Comum Curricular e, no âmbito da educação superior, temos tido uma contribuição também importante para a internacionalização dessa etapa do ensino
e também com a cooperação com inúmeras outras instituições universitárias, entre instituições brasileiras e instituições ibero-americanas, que hoje somos uma rede de mais de 160 entidades. Para não deixar aqui de mencionar apoiadores importantes, aqui o Edilberto Ponte, que já coopera conosco no âmbito do Instituto Rui Barbosa, que congrega os tribunais de contas do país, também a Cláudia Romano, apoiadora do Museu de Arte do Rio, que é também um dos escopos de atuação da UEI, que é trabalhar com a cultura. Enfim, fico aqui, faço um agradecimento importante a todos que contribuem para o desenvolvimento dessa missão que não é trivial, e coloco aqui a UEI mais uma vez à disposição, cumprindo rigorosamente o tempo e agradecendo mais uma vez pelo convite. Eu vou fazer um agradecimento, um agradecimento público aqui para a minha ala da direita, que mas foi muito importante todas as falas nesse momento. Bom, na verdade, como nós todos sabem, nós já estamos com um horário bem adiantado. Gostaria de cumprimentar e saudar aqui ainda o governador Ronaldo Caiado, que está aqui presente conosco. Governador de Goiás, obrigada. E, infelizmente, pelo adiantado do horário, o evento é grande, tem ainda muitas mesas acontecendo. Eu vou realmente encerrar a mesa de hoje, da educação. Agradecendo também toda a equipe organizadora desse evento, que está um sucesso absoluto, né, de público, muito concorrido, muito prestigiado, e dizer que eu me senti muito honrada em moderar uma mesa tão qualificada como essa. Acho que nós saímos hoje mais acalentados e esperançosos e com os futuros, com os rumos da educação superior brasileira. Muito obrigada a todos pela presença, um ótimo evento ainda nos outros 2 dias.